se casaram e foram felizes para sempre. Só que não. Se o seu príncipe virou um sapo ou a sua princesa virou uma sapa e você quer saber o que fazer, juridicamente falando, você está no vídeo certo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar tudo sobre o processo de divórcio, trazendo as 20 principais dúvidas quando o assunto é colocar o fim ao casamento civil ou à união estável. Quem pode pedir o divórcio? É preciso a concordância de ambos? Qual é a diferença entre o divórcio consensual e litigioso? Como funciona a partilha de bens? Quem entra com a ação de divórcio perde algum direito? Durante o processo do divórcio, você já pode arrumar um novo namorado? O divórcio é obrigatório? Existe um tempo mínimo de casamento para poder pedir o divórcio? Como funciona o divórcio extrajudicial ou o divórcio que é feito direto no cartório? Como vai ser feita a guarda dos filhos? Como é que vai ser feita a visita? Como são fixados os alimentos? Ex-mulher tem direito a ter pensão ainda nos dias de hoje? Ação de divórcio precisa de advogado? São muitas perguntas e eu vou responder todas elas. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Então vamos lá. Antes de iniciar as perguntas e respostas, eu preciso te fazer um questionamento sincero. Você tem certeza do que você está fazendo? Você está convicto disso? Você já está decidido sobre o divórcio? Se você deu uma hesitada, se você deu uma mexida, uma cambaleada, a minha primeira recomendação é que você tente, antes de qualquer coisa, restaurar esse casamento. Em muitos casos, uma reconciliação é possível, mas não vou ser eu quem vai te dar um aconselhamento especializado. E sim, a minha indicação é que você procure lá no Instagram o perfil do Dr. Jorge Rodrigues. Vou colocar na tela o Instagram dele. E eu não estou recebendo nada para dar essa indicação. É só porque eu sou uma pessoa que acredita no amor. Eu acredito que as pessoas podem se reconciliar. Eu acredito que casamento é uma coisa muito séria. Separação é só em último caso. Então a minha recomendação é que antes do divórcio, você procure o Instagram do Dr. Jorge Rodrigues e comece a acompanhar os conteúdos dele para ver o que você pode fazer para salvar o seu casamento. Mas, contudo, todavia, entretanto, se você já decidiu que você vai tocar fogo no parquinho, que o seu casamento já foi para as cucuias definitivamente, então continue aqui comigo e assista até o final, porque esse vídeo vai ser muito completo. Bora lá! Pergunta número 1. Quem pode requerer o divórcio? Tem que ser o casal? A resposta é que quem pode requerer pode ser o casal de forma conjunta ou mesmo somente um dos cônjuges. Muita gente não se separa porque diz que a esposa ou o marido não aceita o divórcio. Só que para o divórcio, a concordância do cônjuge é irrelevante. Ninguém é obrigado a permanecer casado. Casamento é uma disposição de vontades. Se um quiser se divorciar, isso já é o suficiente para o divórcio. E é óbvio que aqui eu estou falando de casamento civil. Eu não estou falando de casamento religioso. Não confunda alhos com bugalhos. O vídeo de hoje é sobre casamento civil. Pergunta número 2. E se o marido não quiser sair de casa? Como é que fica? O que fazer? Nesse caso, você pode solicitar para o advogado entrar com uma cautelar de separação de corpos, com afastamento do lar. Aí o juiz vai mandar o marido sair de casa. E isso soluciona o problema. Pergunta número 3. Quem entra com ação de divórcio perde algum direito? É ruim ser a pessoa que inicia o processo de divórcio? Não. Para a partilha, é irrelevante saber quem iniciou o processo de divórcio. Tanto faz quem está entrando com o processo. Então você pode entrar com a ação, sem problema algum. Pergunta número 4. Qual a diferença prática entre o divórcio consensual e litigioso? No divórcio consensual, as partes estão de acordo com os termos do divórcio. Esse processo, obviamente, vai tramitar mais rápido. Já o divórcio litigioso é quando as partes não concordam com os termos do divórcio. Existem divergências entre o casal. Então, no divórcio litigioso, eles não podem ter o mesmo advogado, cada cônjuge vai ter o seu advogado e esse processo vai demorar mais para chegar ao final. Às vezes,
vezes acontece de um processo começar de um jeito e terminar de outro. Começa consensual e termina litigioso, com mísseis sendo lançados um na direção do outro. Pergunta número 5. Durante o processo do divórcio, você já pode arrumar um novo namorado? Ainda existe um dever de fidelidade? Isso interfere na partilha dos bens? A resposta é que na partilha isso não tem relevância alguma. O recomendável é que durante o divórcio vocês façam a separação de corpos, para ficar claro que vocês estão se divorciando. E a partir daí, cada um pode iniciar um novo relacionamento. Pergunta número 6. Como funciona a partilha dos bens? Quanto é que fica para cada cônjuge? A resposta é que a partilha depende do regime de bens do casal. Vou falar resumidamente sobre os regimes mais comuns no Brasil: comunhão universal, comunhão parcial e separação de bens. Na comunhão universal, a regra é que todos os bens pertencem a ambos. Existem exceções? Existem, que são os bens particulares de cada um. Mas são exceções. Em regra, a comunhão de bens é total. Então, em caso de divórcio, cada um tem direito a 50% do patrimônio. Temos também o regime de comunhão parcial, que é quando o casal faz comunhão dos bens adquiridos na constância do casamento. Dos bens adquiridos na constância do casamento, 50% pertence a cada cônjuge. E temos também o regime de separação de bens, em que o casal não possui bens comuns. Os bens são todos particulares. Esses são os 3 regimes mais comuns no Brasil. E como é que os bens que pertenciam a ambos serão divididos? Pois bem, primeiro vai ser dada uma oportunidade às partes para dizerem com quais bens cada um quer ficar. Se for possível entrar em um acordo, consensualmente, aí cada um fica com os bens que quiser. Mas, se isso não for possível, aí o juiz pode arbitrar quem fica com o quê. E uma terceira hipótese é o juiz mandar vender o bem e dividir o valor. Isso também é possível. Pergunta número 7. Posso vender todos os meus bens para o meu ex-cônjuge e depois ele me pagar em trocentas parcelinhas? Eu vendo tudo que eu tenho para ele e aí ele me paga em suaves prestações? Veja bem, poder, você pode. Mas eu não recomendo isso. Se o seu ex-cônjuge pode comprar parcelado, então qualquer pessoa também pode comprar. Se possível, só venda para o ex-cônjuge se for à vista. Se for parcelado, pode virar bagunça. Infelizmente, muitas vezes o ex-cônjuge acaba virando seu inimigo. E se quando vocês juraram amor e fidelidade já não estava dando certo, quem dirá agora depois do divórcio? Então não se coloque em uma situação complicada. Pergunta número 8. Se você descobrir que o ex-cônjuge escondeu um bem para não dividir no divórcio, o que fazer? Ele ocultou de você a existência de um bem. E agora? Você vai levar essa informação até o seu advogado e ele vai requerer uma sobrepartilha, para você ter direito à sua parte. Uma sobrepartilha. Pergunta número 9. Depois de quanto tempo de casado é possível pedir o divórcio? Resposta: 1 dia, 1 hora, 1 minuto, se você quiser. A lei brasileira não exige um tempo mínimo para o divórcio. Vocês brigaram na festa de casamento e vocês resolveram se divorciar? Podem se divorciar. Você queria se casar apenas para usar vestido de noiva, bater muitas fotos e dar uma festa, e agora você quer se separar? Pode se divorciar. Não tem tempo mínimo. Pergunta número 10. O divórcio é obrigatório? Supondo que o casal não tenha bens a partilhar, ainda assim, tem que se divorciar no papel? Juridicamente falando, sim. Mesmo que vocês, hoje, não tenham bens, é importante se divorciar. Se vocês não se divorciarem, vocês vão continuar casados até morrer. Isso depois pode gerar um monte de problemas. Caso não estejam mais juntos,
É importante deixar as coisas regularizadas. Tem que se divorciar. Lembrando novamente aqui que eu estou falando de casamento civil. Eu não estou falando de casamento religioso. Casamento religioso é indissolúvel e o que Deus uniu, o homem não separa. Mas aqui eu estou falando de casamento civil. Então, se o casal rompeu o relacionamento, tem que se divorciar, sim senhor. Não confunda alhos com bugalhos. Pergunta número 11. Se o casal tinha uma empresa junto, é possível manter a sociedade após o divórcio? A minha resposta é a seguinte: sim, é possível, mas essa é uma péssima decisão. Pense comigo, se vocês já não estavam mais se dando bem quando juraram amor e fidelidade, quem dirá agora depois do divórcio? A convivência vai virar oficialmente um inferno. Não faça esta besteira. Pergunta número 12. Supondo que o marido saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, ou a mulher saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, direitos iguais, ambos podem ir comprar cigarro e nunca mais voltar. Nesse caso, tem como se divorciar? Resposta: sim. Se o sumido não puder ser localizado, ele será citado por edital e o processo vai correr, mesmo sem a presença dele. O juiz vai nomear alguém para representar o fujão, mas o divórcio vai acontecer. Pergunta número 13. Em quais situações é possível fazer um divórcio extrajudicial? Um divórcio direto no cartório? O divórcio extrajudicial pode acontecer quando a separação for amigável, ou seja, não existe litígio. O casal não possui filhos menores e a mulher não esteja grávida. Em situações de separação com litígio, ou envolvendo filhos menores, ou com uma gestação em andamento, aí o divórcio só pode acontecer na justiça. Pergunta número 14. Com quem ficam os filhos? Como é que funciona a guarda? Isso depende muito do caso concreto. Se for possível haver a guarda compartilhada, e aí os genitores podem definir com maior flexibilidade os horários de convivência. E se isso não for possível, aí um dos genitores vai ter a guarda unilateral e o outro vai ter direito de visita. O juiz vai analisar todo o cenário dessa família e vai tomar a decisão pensando no bem-estar do menor. Deve-se observar o princípio do melhor interesse da criança. Pergunta número 15. Como funciona a visita aos filhos? Resposta: o pai ou a mãe que não estejam com a guarda dos filhos pode fazer visita entrando em um acordo com o ex-cônjuge ou segundo o que for fixado pelo juiz. Mas, Cíntia, eu prefiro que o pai ou a mãe do meu filho não veja mais ele, porque é uma pessoa que não vale nada, não vale R$1, é um traste, que me traiu, blá, 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 blá. Olha só, a finalidade do direito de visita é o bem-estar psicológico da criança, para que se mantenha o laço afetivo com o genitor. O direito das crianças prevalece sobre o direito dos pais. Querer afastar a criança do pai ou da mãe só para se vingar é algo que configura alienação parental. Uma criança só deve ser afastada do pai ou da mãe em situações graves, como no caso de agressão física, abuso, aí sim. Mas se não existir uma justificativa plausível, a criança não deve ser afastada do pai ou da mãe. Isso configura alienação parental. Aliás, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre alienação parental. Te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. Pergunta número 16. Como são fixados os alimentos para os filhos? Isso depende de basicamente duas coisas. Qual é a capacidade do pai ou mãe e qual é a necessidade do filho? Existe um binômio, necessidade versus possibilidade. O juiz vai analisar diversos fatores, como qual é a renda do genitor, qual é o número de filhos, quais são as despesas dos filhos. Algum desses filhos tem alguma questão de saúde que demanda mais gastos? Tudo isso vai ter que ser levado em consideração pelo juiz na hora de proferir a sua decisão. Pergunta número 17. Quando é que a mulher tem direito a receber alimentos do marido?
Atualmente, o dever de prestar alimentos ao ex-cônjuge ou ex-companheiro acontece, em regra, de forma provisória, apenas para que o ex-cônjuge tenha condições de se sustentar até se inserir no mercado de trabalho. A regra é que se a ex-mulher precisa de auxílio, que essa pensão seja temporária, apenas até arrumar uma fonte de renda. E a exceção é apenas nos casos em que a ex-mulher possui uma saúde fragilizada ou uma impossibilidade prática de se inserir no mercado de trabalho, por exemplo, em decorrência de uma idade avançada. Mas são exceções. Conselho aqui para as amigas: muito cuidado com esse negócio de eu vou abandonar de vez a minha carreira para cuidar da família. Muita calma nessa hora. Eu já vi caso de mulher que era dona de casa e depois de muitos anos de casada, quando os filhos já eram crescidos, ela se divorciou. Por quê? Porque o marido arrumou uma amante, o marido arrumou uma outra, o marido se apaixonou e aí terminou o casamento. E essa mulher que era dona de casa passou bastante sufoco. Então, minha amiga, reflita bem. Pergunta número 18. Para fazer um divórcio, seja ele judicial ou extrajudicial, é necessário advogado? Sim, não é possível entrar com o pedido de divórcio sem advogado. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui não possui o objetivo de você ir sozinho fazer o seu divórcio. É só para te dar uma noção sobre o assunto. Você vai precisar de advogado, sim. Pergunta número 19. Como fica a separação em caso de união estável? É muito diferente? O processo de dissolução de união estável é bastante semelhante ao processo de divórcio. Os trâmites são bem parecidos e você também vai precisar de um advogado. Pergunta número 20. É possível desistir do divórcio? Sim, se o processo ainda não terminou, você pode avisar o seu advogado e aí ele vai fazer uma petição informando ao juiz sobre a reconciliação do casal para pôr fim ao processo. E se o divórcio já foi decretado, aí ele não pode ser anulado. Mas é possível se casar novamente com o mesmo noivo e a mesma noiva e aí eles foram felizes para sempre. Lembrando aqui novamente que se você tem dúvida se você deve se separar ou não, vai lá no Instagram do Dr. Jorge Rodrigues e acompanhe os conteúdos dele, porque talvez o seu casamento ainda tenha salvação. Eu vou ficar aqui torcendo por isso, porque eu sou uma pessoa que acredita no amor. Então depois volte aqui para me contar se você se reconciliou ou se você tocou fogo no parquinho. Vou deixar aqui também uma dica extra, que é de você conhecer mais o direito. Você já deve ter percebido que nesse vídeo aqui você aprendeu muita coisa sobre o direito, que você nem fazia ideia. Agora imagine como seria se você tivesse ainda mais noção jurídica. Isso seria maravilhoso, sabe por quê? Eu não sei se você sabe disso, mas no Brasil muitas pessoas perdem os seus direitos porque não os conhecem ou porque não sabem qual atitude tomar para garantir o cumprimento desse direito. E isso é algo realmente bem preocupante. Eu não desejo que isso aconteça com você e eu penso que você também não quer isso. Pode acreditar numa coisa, entender o direito te deixa mais seguro diante das questões da vida. As pessoas que conhecem os seus próprios direitos sabem quais providências tomar quando um direito é desrespeitado, e isso muda totalmente o jogo a seu favor. Vou deixar aqui uma indicação que é bem simples e rápida, mas que vai te esclarecer muita coisa, que é ler o livro Introdução ao Mundo do Direito. É um livro que foi escrito pensando em quem quer ter um entendimento sobre o direito, mesmo que ainda esteja começando do zero absoluto. Ele é bem fácil de entender, é todo escrito em linguagem simples, sem palavras complicadas, termos técnicos ou juridiquês. Pode ficar tranquilo. E ao mesmo tempo ele vai te dar muita informação para você ler e se sentir bastante
esclarecido. Vou deixar o link do livro na descrição do vídeo e ele é um livro em formato digital, então você pode baixar o livro para o seu computador, tablet ou celular e fazer a leitura quando você quiser, agora mesmo se você preferir. Lembre-se também de voltar aqui no canal e assistir a mais vídeos. Fique consciente sobre os seus direitos. Não perca direitos pelo desconhecimento da lei. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist com vídeos gratuitos para você clicar e assistir. Até!